Bora lá então, sejam todos muito bem-vindas, todas muito bem-vindas. E o nosso tema de hoje é maravilhoso, né? Eu sou Juliana do Nascimento. A nossa série é o poder das escolhas. Por que é o poder das escolhas, Juliana? Porque eu entendo, eu compreendo e eu reconheço que todos nós temos a capacidade de fazer diferente. Todos nós temos a capacidade de nos colocarmos de uma nova forma na vida. E quando essas capacidades são escolhidas, decididas dentro de nós, nós somos capazes de mudar qualquer coisa. Então eu te convido a você assumir o teu poder de escolha. E hoje a gente vai falar sobre para que o amor dê certo. Então nós vamos falar dos relacionamentos. E aqui eu vou focar hoje e eu convido vocês a vocês trazerem as perguntas de vocês, trazerem todas as perguntas sobre relacionamento. Sobre relacionamento íntimo, sobre o casal, sobre os desafios. Sim, gente, porque é um desafio estar casado, é um desafio casar, é um desafio escolher com quem casar, é um desafio permanecer casado, é um desafio se separar, é um desafio amar e sentir-se amado de forma plena. Quantos desafios a gente tem em uma relação? E cada momento da nossa vida, a gente está passando por uma fase. E os relacionamentos, eles passam por diversas fases. E cabe, sim, muito, muito, muito a consciência sistêmica. A consciência de como a gente lida diante dos conflitos. Como nós lidamos a partir de a partir de uma nova consciência. Então, o tema de hoje é para que o amor dê certo. Nas estatísticas, quando a gente observa, quando a gente fala de olha, já tem a Jaque aqui falando, oba, relacionamentos. Gente, a cada 3 casamentos, acontece separação. A gente está falando aqui de índices oficiais. Mas quando a gente fala de vida, nós sabemos que muitas pessoas não casam, não se separam, ou seja, simplesmente vão morar juntos e simplesmente deixam de morar juntos, e isso não é estatística, isso não vira um número, né? Isso não está sendo palpável. E o que faz, então, com que tantas pessoas tenham se separado? Antigamente, o nosso índice de permanência no casamento eram 17 anos, e a gente já está em 14 anos, que as pessoas, em média, vivem juntos. Mas nós sabemos que cada vez mais essas médias vêm caindo, ou seja, as pessoas vêm se separando mais. E o que eu vejo em consultório, quais são os desafios? Que cada vez mais as pessoas estão com um número maior de relacionamentos. Eu não estou dizendo que isso é um problema, eu estou dizendo que isso é uma realidade, e eu estou dizendo que como lidar diante de tudo isso, como lidar nos relacionamentos. Muitas pessoas continuam trocando de relacionamentos e desenvolvendo o mesmo padrão, porque muitas coisas estão dentro da gente. Então, primeira coisa, antes de você pensar em trocar de relacionamento, antes de você pensar em se separar, eu te convido que você busque olhar para que o amor dê certo. Isso é um convite, apenas um convite. Como poderia ser se o seu casamento desse certo e se o seu relacionamento desse mais certo ainda? E o que é dar certo, né? Às vezes, a gente tem uma ilusão. Nós fomos criados com as histórias infantis. E nas histórias infantis, vem o príncipe no cavalo branco, ele beija a princesa e eles são felizes para sempre. Nos comerciais, nas propagandas, a gente vê as famílias, né? As famílias que são lindas, o pai é lindo, a mãe é linda, os filhos são lindos. Porém, na vida real, a gente encontra os desafios de estarmos juntos, porque é uma caminhada. E quando a gente entende, e quando a gente tem a consciência sistêmica, é uma caminhada de todo o meu sistema familiar, de todas as questões que eu carrego, e ele ou ela, né, o cônjuge, tem uma caminhada de todas as relações emocionais, de todas as percepções e de tudo que ele carrega também. Então, não é apenas um relacionamento a dois. Olha só, é um relacionamento de todos os sistemas familiares. É uma oportunidade. Um relacionamento sempre é uma oportunidade de dar certo. O relacionamento sempre é uma nova oportunidade para o sistema, gente. É uma nova oportunidade de evolução, é uma nova oportunidade de consciência, é uma nova oportunidade de aprendizado. Então, todo relacionamento é uma oportunidade. Mas como que a gente faz e por onde a gente começa para que as coisas deem certo?
Primeiro, Bert fala, a nossa abordagem aqui, para quem ainda... Tem alguém que é novo, diga eu, só para eu saber, tem muita gente aqui conhecida, tem muita gente maravilhosa, né, que já está com a gente na família 6 há muito tempo. Se você está aqui pela primeira vez, se você nunca ouviu falar sobre consciência sistêmica, levanta a mãozinha, grita eu, diga eu, para a gente saber. E aí o pessoal me ajuda aqui. Pessoal, Bert Hellinger fala, somente o imperfeito pode ser amado. Anota aí, alguém digita aí para nós. Somente o imperfeito pode ser amado. Se somente o imperfeito pode ser amado, a gente já tem 10 pontos na frente, né, gente? Porque nós somos imperfeitos, então todos nós que estamos aqui podemos ser amados. Então, somente o imperfeito pode ser amado. Quando eu consigo olhar para o meu companheiro e entender que ele sim tem imperfeições, e que ele não está disponível, ou a função do relacionamento não é realizar os meus sonhos infantis. O que é realizar os meus sonhos infantis? É o sonho que eu tenho de marido. É as projeções, ou as projeções que eu criei, que eu construí de um relacionamento perfeito. Que eu construí esse relacionamento perfeito com base no que eu vi do que nós vimos nos relacionamentos dos nossos pais. Então, a partir do que nós vivenciamos sobre relacionamento, cada um de nós criou, construiu uma forma de visualizar os relacionamentos, de idealizar os relacionamentos. Se pergunte, pessoal, quem está com caderno, anote essa pergunta, por favor, no seu caderno, e mais tarde você responde. Qual foi o ideal de casamento que eu construí na minha mente? Porque todos nós construímos um ideal de relacionamento. E toda vez que o nosso companheiro, que a nossa companheira age de forma diferente, isso nos magoa. Porque nós construímos, nós projetamos um ideal de relacionamento, um ideal de família. E muitas pessoas não conseguem nos entregar o ideal, porque esse ideal foi construído dentro da gente, a partir da nossa experiência, a partir da nossa vivência, a partir das nossas questões. Então, a primeira coisa para que o relacionamento dê certo é a gente olhar o que nós estamos esperando. O que você tem esperado do seu companheiro. E aqui vem a segunda parte. Bom, quando você identifica o que você tem esperado, porque o que é muito importante? Por que é muito importante identificar? Porque muitos de nós a gente espera, mas a gente não nomina. E aí nós olha só que alucinação. Na PNL a gente fala alucinação, que é tudo que nós construímos dentro de nós, que são os mundos, né? As conexões que a gente constrói dentro da gente. Então, a gente começa a construir dentro de nós o que é um relacionamento perfeito. Aí nós começamos a desejar o relacionamento perfeito, aí a gente começa a se relacionar com um homem, com uma mulher, e nós começamos a projetar. Mas faltou algo importantíssimo, de a gente alinhar com aquele companheiro e a gente contar as nossas expectativas. Muitos casamentos acabam, muitos relacionamentos não dão certo, porque falta acordo, porque falta engajamento dos dois para os propósitos. Então, quando eu me relaciono com alguém, eu pergunto agora a segunda pergunta para você. Se você sabe qual é o ideal de relacionamento do seu companheiro, você atende esse ideal hoje? Você entrega para o seu companheiro esse ideal? Muitas pessoas chegam e dizem assim, Juliana, mas eu faço tudo em casa, tem comida, tem roupa lavada, tá sempre tudo perfeito quando ele chega, ou quando ela chega. Mas esse é o ideal de relacionamento que ele quer? Talvez ele queira uma esposa que trabalhe fora, talvez ele queira uma esposa que traga dinheiro para casa. Qual é o ideal de relacionamento que você tem e qual é o ideal de relacionamento que o seu companheiro tem? Então, veja, nós criamos o nosso mundo paralelo, o nosso companheiro cria um mundo paralelo e vamos para uma jornada juntos. E se a gente não alinhar isso, vai ficar cada um com os seus conflitos, cada um olhando para o outro e sentindo-se que falta alguma coisa. O que está faltando? Está faltando o acordo, está faltando o primeiro passo, está faltando alinhar a jornada. Gente, uma parceria, um relacionamento, uma empresa, qualquer coisa para dar certo, precisa de alinhamento, precisa de entendimento, precisa de acordos. Quantos casais não têm acordos, né? Quantos casais não conseguem olhar para a individualidade um do outro? Isso
daqui para frente. Agora, quando eu olho para o meu companheiro ou para minha companheira e eu entendo e eu percebo e eu reconheço que ele já teve relacionamentos anteriores, se é o caso, né? Nem todo mundo tem situações, tem pessoas que são casadas que estão no primeiro relacionamento. É fundamental que cada um de nós, primeiro, assuma os nossos primeiros relacionamentos. Se existir algum conflito nos relacionamentos anteriores, o atual não vai dar certo. Se eu estiver em conflito com algum relacionamento anterior, o atual não vai dar certo. O atual não vai conseguir ficar. Não é leve para este atual quando há conflito anterior. E o que é conflito anterior? O conflito anterior é a falta de paz na alma, é a falta de gratidão a tudo que o outro relacionamento me trouxe. Quanto eu sou grato a cada experiência, a cada vivência, a cada relacionamento que eu tive anterior. Quando nós temos gratidão pelos relacionamentos anteriores, quando a gente dá espaço, quando a gente dá lugar aos relacionamentos anteriores, de uma forma realmente leve, o próximo pode ficar. Eu vejo e eu atendo pessoas que já não estão no terceiro, no quarto, já atendi pessoas com mais de 10 relacionamentos, gente. E aonde está a barreira? Está lá no primeiro. Tá lá no primeiro que houve uma traição, tá lá no primeiro, ou no segundo, ou no terceiro, tá? Tá em alguma colocação, em algum relacionamento anterior, onde houve uma traição, onde houve um falecimento abrupto, e aquela pessoa ainda está lá conectada com aquele relacionamento, onde houve uma agressão, onde houve um assassinato, onde houve um suicídio, onde houve algo, um conflito muito grande, um desaparecimento, enfim, tantas situações, agressão física, agressão verbal, agressão emocional. Então, onde houve algo, vamos pegar aqui um relacionamento, um abuso, né? Porque o abusador, ele passa a ter um lugar na nossa vida, bom, mal, certo, errado, não importa, gente, é o que a gente percebe nas constelações sistêmicas familiares, quando existe abuso, esse abusador, ele passa a pertencer à nossa história, aquilo aconteceu, então precisa ser trabalhado. Então, muitos relacionamentos não dão certo porque ainda falta olhar para o abusador, ainda falta olhar para isso. Então, gente, para que o relacionamento atual dê certo, para que o início seja bom, o fim tem que ser bom. Essa frase é de Bert. Para que o início seja bom, o fim tem que ser bom. A frase acho que é um pouco ao contrário, tá? Se o fim é bom, o início é bom. Eu acho que a frase é assim. Mas o entendimento, o pensamento é esse. Se o fim é bom, o início é bom. E aqui, então, veja, eu tô falando só das minhas coisas. Eu estou falando só dos meus relacionamentos. Quando eu consigo ter o espaço para todos os meus relacionamentos, quando todas as minhas relações anteriores têm um lugar no meu coração, têm uma importância, têm uma gratidão, têm um espaço para o aprendizado que eles me trouxeram, aí sim eu consigo permanecer no relacionamento atual. Só que, da mesma forma, o seu companheiro, a sua companheira, também tem uma vida anterior a você. Muitos relacionamentos não dão certo porque nós não aceitamos a vida, a história do companheiro, a história da companheira, né? Porque todo mundo tem uma história antes de você, ou quase todo mundo, né? Quase todo mundo tem pessoas que começaram a namorar aos 14 anos e estão juntas há 20, 30, 40 anos, né? Mas a maioria das pessoas tem história antes de você, tem alguém que participou da vida do seu companheiro, e essa pessoa é tão importante quanto você. Então, quando eu olho para o meu companheiro e eu respeito os segredos dele, porque para que um relacionamento dê certo, nós precisamos deixar os segredos no lugar dos segredos. O que isso quer dizer? Muitas pessoas começam a se relacionar e começam a contar as histórias dos relacionamentos anteriores. Elas começam a contar os segredos, a intimidade ou qualquer outro fato que exponha a outra pessoa, ou que exponha o relacionamento anterior, ou que busque uma comparação. Muitas vezes, o que a gente faz? Por amor, tá? Por amor cego, para dizer que ama, para dizer que essa pessoa é tão especial e é tão importante. Muitas vezes, as pessoas
elas tentam mostrar, nossa, a fulana não fazia isso para mim, nossa, a fulana reclamava, a fulana isso, a fulana aquilo. E aí eu começo a construir uma imagem de que o companheiro anterior foi ruim. Nesse momento, quando eu falo mal da relação anterior para a relação atual, é o início do fim. É o início do fim. Por quê? Porque a relação atual começa a ficar com um ego tão grande e começa a desenvolver um inconsciente de que, então eu vou ser melhor do que ele. Muitas pessoas sabem demais sobre as intimidades anteriores. E esse relacionamento não vai dar certo no futuro. Por quê? Porque este aqui, que está no relacionamento atual, ele começa a ficar muito cheio de si, muito cheio de informações e começa a competir com algo que não tem mais competição. Começa a disputar coisas que não estão mais em questão. E nesse momento eu começo a acessar campos, eu começo a misturar relações e eu vou repetir. Nas constelações a gente estuda as repetições, os padrões de repetição. Então, ficamos sozinhos, porque talvez eu tenha uma tia que ficou sozinha, talvez eu tenha uma mãe que ficou sozinha, que foi abandonada, e daqui a pouco eu encontro mulheres ou homens, né? Seja o sexo aqui a gente só muda, tá, gente? Homem ou mulher, quando a gente fala de relacionamento, repetindo a história, repetindo o padrão. E aquela pessoa vai ficar sempre sozinha, vai ficar sempre sozinha. Por quê? Porque nenhum relacionamento fica. Por quê? Porque expõe os relacionamentos anteriores, porque questiona. Então, assim, quanta maturidade, quanta humildade eu olhar para o meu companheiro e dizer: eu aceito você com toda a sua história, seja ela qual for e como ela é. Eu consigo olhar para um ex-relacionamento do meu companheiro com respeito, com gratidão. Porque se ele fosse diferente, o relacionamento anterior, ele estava lá, ou ela estava lá. E aí você não teria oportunidade de se relacionar com essa pessoa. Então, sempre o movimento, olha só, gente, eu tô falando de muita maturidade. Para que um relacionamento dê certo, nós precisamos de maturidade interna. Nós precisamos de autoconhecimento, de autodisciplina, de autoconsciência, de autopercepção. Porque as pessoas, elas têm histórias antes de você. Ou você respeita isso, ou você vai ficar sozinho. Ou você vai ficar sozinha. Então, quando eu aceito um companheiro, eu aceito o companheiro com tudo que ele tem, com tudo que ele traz, com tudo que ele vivenciou antes, com todos os relacionamentos anteriores. E eu não busco competir com os relacionamentos anteriores. Eu não busco competir, eu não busco comparar ele com os meus relacionamentos anteriores. Então, eu não entro em competição com os relacionamentos anteriores do meu companheiro, e o meu companheiro não entra em competição com os meus relacionamentos anteriores. Porque todos têm um lugar, todos pertencem, todos ocupam um lugar na nossa vida. Então, é a partir deste lugar, do reconhecimento da grandeza desse lugar, que nós podemos ser felizes juntos. Então, gente, esse é um dos passos, tá? Esse é um passo muito, 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 muito importante. Talvez esse seja o passo mais importante, porque para que eu possa olhar para os relacionamentos anteriores, para que eu possa respeitar, eu preciso ter muito amor próprio. Eu preciso ter muita autoconfiança. E eu preciso soltar. O melhor relacionamento é aquele que está solto, que é livre. Livre para estar nas mídias sociais, livre para ir, livre para vir, porque se não houver liberdade, existe prisão. Todos nós temos individualidade. E aqui o próximo ponto, então, para que o amor dê certo, é respeitar a individualidade do companheiro. O quanto você respeita tudo que o seu companheiro gosta de fazer. Seu companheiro gosta de jogar bola, deixa ele jogar bola. Não é deixa, né? A gente não precisa deixar. Aqui já é a primeira. Olha, vocês viram como é desafiador, né? O quanto a maturidade é desafiadora. Quem sou eu para deixar ou não deixar? Quando eu entro no campo do deixar, eu estou entrando no campo de quem? Alguém me ajuda aí. Vocês estão tão quietinhos, tão quietinhas. Quando a gente entra no campo de deixar, a gente entra no campo da mãe.
Que não sou eu que deixo meu marido jogar bola, não sou eu que deixo a minha mulher ir no salão no sábado, não sou eu que deixo nada. O deixar, ele entra no campo do pai e no campo da mãe. O deixar entra no sentido de dizer assim, nossa, pode ir lá, pode não ir. Ah, Juliana, mas é o dinheiro do casal. Acordos, gente, acordos são diferentes. Então, por isso é importante a gente fazer os acordos antes. Olha, a Ivanês, nossa mentora de relacionamentos, a Ivanês, gente, ela faz isso todos os dias da vida dela. Ela só trabalha. Ela é especialista em casais e relacionamentos. A Ignês, sou muito grata pelo meu ex-marido. Foi como foi, porque ainda me importo com o que acontece com ele. Ele teve uma ameaça de infarto e sofri muito com isso. Ignês, então, é você dizer para ele assim, muito obrigada pelo tempo que ficamos juntos. Muito obrigada pelos filhos que você me deu. E como eu conheço a Ignês, gente, por isso estou falando. Muito obrigada pelos filhos que você me deu. Muito obrigada pelas oportunidades que você me deu. E eu te libero. Nós precisamos liberar as pessoas da nossa vida, gente. Tudo, inclusive os relacionamentos, tem início, meio e fim. Então, o relacionamento que você está hoje vai acabar. Vai acabar. Seja pela morte, seja pela escolha, seja porque é necessário. Muitos casais podem se separar por amor, porque às vezes é necessário para a evolução, às vezes é necessário para o próximo passo, e a outra pessoa não concorda, então mesmo amando alguém, talvez você escolha se separar, porque você escolhe um caminho diferente, né? Você escolhe uma jornada que aquela pessoa não concorda, e é um direito do outro não concordar, gente. Todo mundo tem direito de não concordar com as nossas escolhas. E nós, então, temos que liberar as pessoas da nossa vida. Agora, a insanidade e o maior conflito começa quando eu deixo de fazer algo da minha vida, porque o outro não quer, e no futuro eu acuso o outro por não ter feito. Vocês entenderam? Eu vou dizer para vocês que esse é o grande drama. Eu não estudei porque meu marido não deixou. Não foi que você não estudou porque seu marido não deixou. Você não estudou porque você escolheu não estudar. Você não estudou porque você escolheu permanecer casado. Você entende isso? A escolha sempre é sua, não é o outro, porque você é livre. Gente, todos nós somos livres. Todos nós temos capacidades de fazer, de gerar dinheiro, de trabalhar. Ah, mas eu tinha filho pequeno. Ah, mas eu não tinha trabalho. Ah, eu não tinha estudo. Todo mundo tem escolha. Nós temos a escolha, assim. Eu não tô dizendo que é fácil, tá? Isso é diferente. Não tô dizendo que é fácil, tô dizendo que é diferente. Que você tem escolha. Agora, a questão é que muita gente não quer pagar o preço da escolha. Agora, veja, isso é o início do pesadelo nos relacionamentos. Então, o meu marido não concorda que eu faça um curso e eu deixo de fazer. A culpa, a responsabilidade é do meu marido? Claro que não. Claro que não. É sua. É sua. De não querer pagar o preço. Então, você não quer tanto fazer esse curso. Você não escolhe pagar o preço. Os acordos não estão claros, as escolhas não estão claras. Claro, gente, às vezes tem questão financeira, tem o dinheiro da família. E tudo que eu estou falando aqui, é que eu quero dizer para você é que o seu cônjuge não é o culpado de você não ser nada, tá? Se você não é alguma coisa, se você ainda não tem, porque você escolhe. É porque você escolhe. Você escolhe estar com aquela pessoa. Então, quando nós falamos que para o amor dar certo, eu olho para o outro, eu consigo amar ele como ele é. Então, você consegue amar o seu marido, sua esposa, como ela é hoje? Ah, minha esposa é briguenta. Você consegue amá-la como ela é? Meu marido é alcoólatra, você consegue amar como ele é? Bom, esse alcoolismo está a favor da família dele, está a serviço do sistema familiar dele. Então, quando eu olho para alguém que consome álcool, eu digo assim, eu olho com amor para onde você olha, ele está olhando para alguém, ele está repetindo algo. Você tem que aceitar? Não, isso é outra coisa. Agora, a loucura é você querer que ele pare de beber por você. Ou a loucura ao quadrado, eu vou fazer um filho para ver se ele para de beber. Veja, você está entrando totalmente no campo da mãe. Por quê? Porque você quer salvar uma pessoa. Então, isso não é um relacionamento de casal. Isso já é um relacionamento de pai e de mãe, ou de filho e de mãe, ou de filha e de mãe, né? Porque tem mulheres que que consomem. Então, veja, nós somos seres individuais. Nós temos a nossa individualidade, nós temos o nosso sistema familiar e estamos todos a serviço do nosso sistema e das nossas questões.
Então, quando eu mudo, o meu companheiro tem a oportunidade de escolher estar comigo ou não. Quando eu mudo, a minha família recebe uma pessoa diferente, eu me torno uma pessoa melhor. Agora, quando eu projeto que o outro mude para eu ser feliz, neste momento, eu já estou totalmente emaranhada. Todas as condições que você coloca de transformação no seu companheiro para que você tenha uma vida feliz, você está emaranhada. Ninguém te faz feliz. Ninguém te faz feliz. E ele está servindo para algo no seu sistema para te manter paralisado. Ou ela, né? Para te manter paralisada. Então, gente, para que o amor dê certo, eu preciso, vamos lá, respeitar os relacionamentos anteriores, tanto os meus quanto os do meu companheiro. O casal, para que o relacionamento dê certo, precisa aceitar o outro como ele é. Precisa entender que ambos têm individualidade, que eu tenho gostos, meu marido tem outros gostos, a minha filha tem outros gostos, todo mundo tem gostos diferentes, né? E às vezes a gente quer que as pessoas façam as mesmas coisas. Aqui a gente falou de algumas coisas importantes. Agora eu quero falar para vocês. Podem fazer perguntas. Se vocês perguntarem, vocês me ajudam a entender em que nível vocês estão de pensamento. Então, pode escrever. Outro ponto importante, a família, é o seu relacionamento atual. Quem é a sua família? O seu relacionamento atual. Os seus filhos e o seu companheiro ou a sua companheira. Essa é a sua família. Muitas vezes, muitos relacionamentos não dão certo porque nós estamos repetindo ou olhando para o nosso pai, para a nossa mãe. Eu vejo muitos emaranhados onde as pessoas ainda buscam mudar o pai e mudar a mãe. Mudar a forma do pai e da mãe se relacionar. Adultos que estão se metendo no relacionamento do pai e da mãe. Então, a nossa família de origem é a nossa origem. É para a gente pensar assim, ó. Vocês conseguem imaginar onde a fonte de água nasce, né? Então, a água brota da terra, gente, nesse brotar da terra é a fonte. Então, a partir da água brotando na terra, ela começa a escorrer e ela vai indo em formato de rio, de riacho, de corrente, né? Às vezes não é tão grande, às vezes é uma pequena corredeira. Então, essa água nasceu, brotou e ela vai para frente. Então, quem é a nossa nascente? O pai e a mãe. Para onde você tem que caminhar? Para frente. Se você está preocupado, se você está emaranhado, se você está resolvendo o conflito de pai e de mãe, você está parado. E os teus relacionamentos atuais só vão passar na sua vida. O que eu quero dizer com isso? Não tem relacionamento que vai dar certo, porque você vai estar preso no seu passado. Você está preso na origem. Você está preso de pai e mãe. Ainda você não aceita, você não entende, não compreende que você é muito pequeno diante da grandeza do pai e da mãe. Eu poderia não ter nascido, e meu pai e minha mãe não precisam de mim. Eu demorei muito tempo, gente, eu sou como vocês. Né? Não sei se alguém é assim, mas eu fui assim por muito tempo. Eu me meti no relacionamento do meu pai e da minha mãe. Eu era muito ciumenta do meu pai, né? Então a gente tomava partido. E hoje eu consigo olhar e dar risada, né? Eu consigo olhar e dizer assim, ó, vocês resolvem isso, não dar risada deles, mas eu consigo olhar para o relacionamento deles e dizer, ok, vocês resolvem isso, façam como quiser, porque eu tenho tantas coisas para cuidar na minha vida que pai e mãe resolvem as coisas deles. Pai e mãe são grandes. Pai e mãe são maiores do que nós. E muitos relacionamentos não dão certo porque nós estamos buscando resolver o pai e a mãe. Nós estamos ficando lá na fonte e não estamos correndo para a vida, não estamos tomando a vida. Porque, gente, quando a água nasce, brota da terra, ela corre. E aí ela vai encontrar pedras, ela vai encontrar galhos, ela vai encontrar desafios. E qual é o movimento da água? Contornar. Então, a tua vida está sempre para frente, a tua vida são o teu trabalho, os teus filhos, o teu estudo, a tua caminhada, é você. Então, você tem que andar para frente. Se você está parado, cuidando do relacionamento dos seus pais, você não vai ver os obstáculos e você vai bater. Entendem isso? Você vai bater. O que é bater? Vai ter um relacionamento conflituoso, vai ter um relacionamento que vai embora, vai encontrar uma traição no caminho. Mas você estava onde? Por isso que a gente fala, pega a tua parte na traição.
Porque se você tá aqui concentrado, olhando para o relacionamento do pai e da mãe, o seu relacionamento na frente, ele tá fazendo outra coisa. E como você não está conectado, vai bater, vai conflituar, terão desafios muito grandes. Então, aonde você está que você não está olhando para o seu relacionamento? Aonde você está que você não sabe o que o seu marido gostaria, o que a sua esposa gostaria que você fizesse? E talvez você possa dizer para ele: eu não consigo te entregar isso, ou eu não quero te entregar isso, ou eu escolho não ser assim, ou eu escolho ser assim, eu posso te dar isso. Vamos lá, agora gostei. Como equilibrar um relacionamento que um dá mais do que receber? Tenho a sensação de sufocamento. Angélica, esse é um próximo ponto. Eu acho que eu não vou conseguir falar todos hoje, mas a Angélica traz um ponto muito importante. Quando um dos dois dá demais, o outro vai embora ou agride, tá? Mas quando um dos dois dá demais, o outro geralmente vai embora. É muito pesado dar demais para o companheiro e para a companheira. É muito pesado, gente. Como que eu sei, Juliana, se eu estou dando demais? Quando eu faço mais do que o outro. Então, qual é o movimento? Eu dou e eu espero receber. Eu dou carinho e eu espero receber carinho. Quando um dá demais? Quando nós mudamos as funções. A função do homem é sustentar a casa. E se a mulher está sustentando a casa, a mulher está dando demais, esse homem vai embora. A função da mulher é organizar, é limpar, é cuidar. E quando eu falo isso, a função da mulher, gente, porque a função da mulher é acolher, é ter uma casa aconchegante. Pode ter empregada, pode ter faxineira, tá tudo certo. Mas eu tô falando que a harmonia da casa, o cheiro da casa, o cuidado da casa é da esposa. Então, se a esposa não faz isso e o marido traz dinheiro para casa, ele tá dando demais e ela tá dando de menos. Às vezes, as mulheres ganham mais do que o homem e tá tudo certo, é só descobrir como equilibrar tudo isso. Mas sempre, sempre que um der demais, o outro vai embora. Precisa equilibrar. E um grande perigo aqui é o pagamento de estudos, por exemplo. A mulher não tem dinheiro para pagar o estudo, ou ela escolheu ficar em casa, então nós precisamos sempre equilibrar, precisamos fazer acordo, compense. Tudo que você ganha, compense. Tudo que você ganha do seu cônjuge, compense. Compensem com carinho, compense com cuidado, compense de várias formas, né? Mas é importantíssimo, se não compensar, se você está sentindo sufocada, quem que se sente sufocado, gente? Quem ganha demais. Pensa aqui, ó, você começa a mandar um monte de coração, um monte de coração, um monte de coração, e daqui a pouco eu começo a ganhar demais, eu vou ficar sufocada. O sufocamento geralmente é de quem ganha demais. Quem dá demais começa a ficar se achando. Tá? Isso é um parâmetro, Angélica. Veja se isso faz sentido para você. Quem dá demais acha que o outro tem muito mais obrigação, entendem? Então, quem dá demais começa a ficar um pouco arrogante. Isso é um indicativo, tá, gente? Não é assim, ó. Quando vocês aprendem, tem que entender, tem que conhecer. As lives, elas servem para despertar a consciência. Mas tem muita coisa por trás, tem muito emaranhado. Então, o convite sempre é para você estudar mais, para você ampliar a tua consciência. Isso são indicativos, ok? Ju, quando alguém separa, tem filhos dessa separação e a mãe exclui o pai, quais são as consequências? Ah, eu estava falando sobre isso ontem. Falta força para o filho, tá? O pai, gente, o pai é o futuro, o pai é a execução, o pai é a força. Eu posso ser e eu sou, tá? Uma mulher muito forte, uma mulher para frente, que vai para cima. Por muito tempo, eu mesmo disse que não precisava dos homens. Hoje eu preciso dos homens, tá? Então, é uma frase que eu digo para mim. Não é para, sabe? Se alguém é uma mulher forte, porque eu vivo sozinha. É óbvio que eu vivo sozinha. Mas como eu vivo sozinha, eu tô falando aqui de dinheiro, de pagar conta. Mas será que eu vivo sozinha em termos de receber, de carinho, de amor? Então, eu não vivo sozinha. Entendem isso? Ao mesmo tempo que eu vivo sozinha, eu não vivo sozinha. Então, eu preciso sim. Então, o que acontece? Para a mãe excluir o pai, existem alguns motivos. Então, nós temos que olhar esses motivos. Mas quais são as consequências? O filho vai sentir-se fraco. Drogas, vícios, é falta de pai. É falta do pai no coração, gente. É falta da presença do pai. Como uma mãe consegue dar lugar ao pai? Mas o pai abandonou, o pai foi embora. Gente, é a mãe que fala bem do pai. Vocês não imaginam a força de uma mãe.
Vocês não imaginam a força de uma mãe para dar poder ao pai ou para excluir o pai. Ou para excluir o pai. A mãe tem muita força. Então, aqui eu estou falando para as mulheres. Como que eu reconheço? Falando bem do pai, deixando visitar, escolhendo, convidando, ligando para o pai. Mas, gente, reconhecendo o lugar. O pai não quer. Mesmo assim, a mãe consegue dar a força do pai. Então, veja bem, o menino está vindo, a menina está vindo e ela tem um comportamento bonito. E ela diz assim, nossa, filho, nossa, filha, agora eu vi o seu pai em você. Agora eu vi. Verdadeiro, né, gente? Porque o que acontece, muitas vezes o homem e a mulher têm conflitos. Houve traição, houve briga, houve agressão. E aí se usa a criança, se fala mal daquele homem para aquela criança. Gente, aquela criança tem 100% dentro dela o pai. Então, se falarem mal do meu pai, estão falando mal de mim. E aí o que eu começo a achar que eu sou ruim, que eu não presto, que eu não sirvo, e tudo que uma criança começa a fazer, ela tem dificuldade de terminar. Procrastinadores, falta de execução, ficam trocando de trabalho, vícios, tem muita coisa, Cris. Veja se isso vai fazendo sentido para você. A Karine pergunta: qual a importância de casar e qual a diferença entre o civil e a união estável perante a visão sistêmica? O casamento, ele é um ritual. O que é importante? O ritual. O que é importante? A bênção da família. A bênção da minha família com a bênção da família anterior. É importantíssimo. Eu recebo você com toda a sua família e com toda a sua história. Eu recebo você com toda a sua família e com toda a sua história. É importantíssimo. É o momento que nós assumimos juntos o compromisso de seguirmos. Então, o filhinho da mamãe tem muita dificuldade de pedir em casamento. Por quê? Porque ele tá muito preso, porque a função, gente, do homem é pedir o casamento, a função do homem é escolher a mulher, é convidar a mulher. Juliana, isso parece muito antigo, a mulher pode convidar? Pode, vai ter ela tá no lugar da função homem, já tá tudo trocado, tá tudo bem. Mas assim, a função do homem é pedir a mulher em casamento. Por quê? Porque a hora que eu saio da alma da mamãe, se ele está preso na alma da mamãe, ele tem muita dificuldade de pedir uma mulher em casamento. Ele tem muita dificuldade. Então, se o homem não consegue pedir a mulher em casamento, ele precisa olhar para a vida dela, porque ele está com muita dificuldade de ir para o futuro, né? Então, quando eu ainda não tenho um compromisso, eu posso largar. Tem uma frase que eu sempre uso com os meus clientes, eu vou falar para vocês, vou falar aqui para vocês, que a pergunta é a seguinte: quando eu atendo um homem que ele não quer casar, ou que ele diz, eu tô com muita dificuldade, você está esperando algo melhor? Se você não quer casar, você está esperando algo melhor. Então, só quando esperamos algo melhor, não podemos casar com a pessoa. Mas não tenho tempo. A gente não precisa de dinheiro para casar. Claro, sei lá, precisar o dinheiro do cartório, né? É óbvio. Mas não estou falando aqui em fazer festa. Eu não estou falando em gastar horrores. Eu estou falando em assumir um compromisso. Eu estou falando em dizer assim, eu estou com você. Eu não espero nada melhor. Então, o casamento, ele quer dizer isso. Eu estou 100% com você e eu não espero nada melhor. Isso não quer dizer que não possa acontecer, mas é muito importante o ritual. É muito importante o casamento, ok? Importantíssimo. Sistemicamente, tá? E eu acho, gente, que como mulher, como família, como estruturação, Bert fala que devemos ter sempre a nossa casa arrumada. Sempre a nossa casa deve estar arrumada. E se as pessoas não casaram, elas não assumiram um regime de separação de bens, elas estão vivendo naquela confusão, elas não sabem se elas estão construindo. Eu vejo muitas pessoas que um falece, né? Nem vamos falar de separação, vamos falar de falecimento, e os outros ficam, e as demais da família ficam desamparados. Então, muito conflito com herança, com ações, sabe? E aí, assim, por que as pessoas conectam conflito? Porque lá no sistema alguém também teve conflito. Então, gente, quanto mais você puder estar organizado na sua vida, com tudo em dia, eu sempre gosto de perguntar: você está pronto para morrer? Se você morrer hoje, como estão os teus documentos? Como estão as coisas? Como fica a sua família? Não, eu tenho uma sociedade, mas ela está no nome do fulano. Blá, 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 blá.
Não, eu tô casada com a Juliana, mas eu era casado com a fulana, e eu ainda não me separei da fulana, mas já tô aqui com a outra. Gente, é um emaranhado só, daí a pessoa morre, aí não se sabe quem é a viúva, lá no INSS, na pensão. Então, por que é importante? Porque nós devemos estar sempre com os documentos arrumados, com a casa arrumada, tá? Gente, tá passando muito rápido essa live. Por que a função do homem é sustentar a casa e não é dos dois? Fernanda, sim, os dois contribuem com a casa, né? A força vem do homem. Então, por quê? Porque a mulher, ela tem a função de harmonizar a casa. Então, se cada um, por exemplo, se faltar dinheiro em casa, quem tem que correr atrás é o homem. Isso é a função. O homem tem o movimento e a força do ir, do fazer. A mulher pode fazer? Claro que pode fazer. Mas ela tem que fazer isso do lugar dela, do lugar de mulher. Porque se ela fizer isso no lugar do homem, por exemplo, o homem fica em casa sentado na TV e a mulher trabalhando de manhã, de tarde, de noite e madrugada, isso é um problema? Deveria ser, porque a mulher tem a capacidade de acolher os filhos, tem a capacidade de harmonizar. O homem ensina o filho a trabalhar, o homem ensina o mundo. Então, é o homem que ensina o mundo, é a força. Quando a gente coloca no campo de constelação, é assim que é, sabe? É assim que é. Aí tu pergunta para os filhos assim: quem é mais forte na tua casa? Ai, minha mãe é mais forte. Minha mãe resolve tudo, se tem um problema, se precisa pagar as contas, minha mãe é mais homem que o meu pai. Entende, Fernanda? Então, por quê? Porque o dinheiro representa essa força. O sustentar a família é função do homem. A mulher tem a função de gerar filhos, de dar amor, de dar carinho, de dar aconchego. Então, é óbvio que no mundo de hoje, o homem e a mulher trabalham, o homem e a mulher trazem dinheiro para casa, mas nós devemos, é o homem que toma as decisões dos investimentos, agora vamos fazer isso, vamos fazer. Isto é a força do homem, tá? Isso vai dar leveza para o casal. Pode testar, Fernanda. E toda vez que a gente abre campo, nós percebemos que é assim que é. Tem um movimento biológico, também tem, né? O homem tem o órgão externo, é o homem que projeta para o mundo, a mulher tem o útero que acolhe, que dá amor, que dá vida, que dá carinho, né? Então, essa é a função da mulher. Quando nós trocamos a nossa função, ficam mulheres muito fortes, mulheres agressivas e mulheres que querem ser mais homens que os homens. E não é legal isso, não é legal a longo prazo, tá? Dá certo, mas no futuro, a longo prazo, existe muito sofrimento, existe muita dor. Eu atendo muitas mulheres fortes e é um grande. E eu sou uma mulher forte também, é um grande desafio. Eu super concordo, eu preciso dos homens, a Elisângela escreve. A mulher é a paz no lar, né, Ju? A mulher é a paz no lar. E o contrário também. Então, se tem conflito, se tem briga, se tem confusão numa casa, tem muito a ver com as mulheres. Obrigada a ele pela contribuição, é isso mesmo. A Elisângela é nossa aluna da constelação, já a consteladora IOD. Também aluna do Leis da Vida e uma grande terapeuta sistêmica, gente. A Tatiane, Ju, quando o pai do noivo não vai no casamento intencionalmente? Tati, ele é maior, a gente respeita, a gente diz, eu aceito você do jeito que você é. Ele é o pai do noivo, ele é maior do que o noivo. Qual a nossa função? Gente, o maior desafio é a gente entender, Tati, que ele deu o suficiente para esse filho, que foi a vida. Mas nós temos as nossas coisas que a gente gostaria, e eu também acho que gostaria que o pai fosse, né? Vamos pensar se eu fosse a noiva, o pai do noivo não foi. Agora, quando eu me pego neste comportamento, eu começo a julgar alguém. Ele tem os motivos dele, eu não sei quais são os motivos dele, mas com certeza este homem tem uma grande dor, porque ele não ir no casamento do filho tem uma dor aí. Então, quando eu aprendi a entender, quando eu aprendi a olhar que todo mundo não faz algo, que todo mundo é bom, gente, isso eu carrego comigo, todo mundo é bom. Sabe, todo mundo é bom, todo mundo é bom, todo mundo é bom. Quando eu acredito que todo mundo é bom, mas que as pessoas se comportam às vezes de uma forma não positiva, eu olho e digo assim, tem amor aí, tem amor cego, tem lealdade, tem abandono, talvez um ancestral, isso é uma repetição de um padrão. Então a gente não julga ele e a gente diz, eu aceito você como você é. Então, Tati, a frase para você e para o seu marido, se for a sua história, né? Pode ser que seja a história de outra pessoa. A frase é: eu aceito como foi, eu aceito a sua escolha. Muito obrigada. Recebemos o suficiente.
Porque a vida deste marido, vamos pensar se é a noiva, né? Ou esse filho, a vida é o suficiente. E é a partir da vida que a gente pode seguir. A água brotando, o rio não segue? O rio não vai para frente, ele não toma o mar, ele não toma o mundo. Então, porque quando a gente entende que a vida é o suficiente do nosso pai e da nossa mãe, e sim, a gente larga as nossas expectativas. Eu queria que a minha mãe tivesse sido mais carinhosa, eu queria que meu pai tivesse sido assim, eu queria não ter apanhado, eu queria. Quando a gente para e diz assim, ok, eles fizeram o que eles sabiam fazer, e eles me deram o que eles podiam me dar. Então, tá tudo bem neste momento. Meu pai não foi no meu casamento, olha aí, Salete, e pediu desculpa pro meu marido. Olha só. E tá tudo bem, né, Salete? Ele não precisava nem pedir desculpa, porque ele te deu a vida. Então, teu marido tem você porque seu pai te deu a vida, né? E já é o suficiente. É o que o seu marido quer mesmo, é você? Eu digo é a mão e o resto, né? Gente, tem mais um ponto que eu quero falar hoje. Tem muitas coisas para que um casamento dê certo, para que o amor dê certo, tá? Tem muitas coisas, mas tem uma coisa muito importante: a intimidade. É fundamental e é essencial que o casal mantenha a intimidade. Mantenha a intimidade do namorar, de se curtir, mantenha a intimidade do sexo, tenham relações. Porque o que diferencia duas pessoas que estão morando juntas de duas pessoas que são marido e mulher ou companheiros? É a relação sexual, é a intimidade. Então é essencial que a intimidade do casal seja preservada. E, e as coisas vão se acomodando, às vezes, com o tempo, vai deixando falta de cuidado, de amor próprio. Então, deixa-se de cuidar de si, de cuidar do outro, e passam-se a cuidar apenas dos filhos, ou dos problemas, ou das contas, ou dos desafios que é a vida, né? A gente não está falando que não tem desafios, tem muitos desafios na vida. Então, a intimidade é muito importante, o sexo é muito importante. Isso mantém um relacionamento vivo, isso mantém uma relação de casal em pleno funcionamento. Então, se está acontecendo a ausência do sexo, neste momento, existe uma inversão na relação. Ou alguém está entrando no campo do pai, ou alguém está entrando no campo da mãe, ou alguém está dando demais, ou alguém está recebendo, ou o casal se desconectou por algum motivo e talvez estejam a serviço do seu sistema e aquela relação está prestes a terminar. Então é importantíssimo e tudo pode ser resgatado. Tudo pode ser resgatado, tudo pode ser olhado de uma nova forma, tudo pode ser trabalhado. Mas para isso precisa muita consciência, precisa muita entrega e precisa que você primeiro faça os teus 50%. Isso, eu quero fechar acho que com isso, assim, que nos relacionamentos a gente tem 50%. Se você estiver fazendo 100% do relacionamento, não vai dar certo. Então faça todos os dias os teus 50%. Faça todos os dias os teus 50%. Seja, se você é mulher, fique na sua função, entregue carinho, entregue cuidado, entregue amor. Se você é homem, faça a sua função e faça sempre os teus 50%. Olhe para o seu relacionamento, olhe para a sua individualidade, respeite o outro, que tudo isso vai fazer muito sentido na sua vida. Bora para a nossa tarefa? Bora, vamos fazer a nossa tarefa. Qual é a tarefa de hoje? Nós estamos falando para que o amor dê certo. Para que o amor dê certo, eu preciso tomar o meu amor próprio. Então, você vai postar, eu te convido, gente, é sempre um convite, tá? Você vai postar a sua foto e vai dizer: eu entrego o meu melhor. Eu entrego o meu melhor. E você vai postar uma foto. Se você quiser marcar o seu companheiro, show de bola. Se você não quiser, tá tudo bem. Mas marca lá, Juliana do Nascimento, marca Instituto IOD. O primeiro passo é o seu amor. Se você não se amar, ninguém vai conseguir te amar. Uma linda semana, um lindo dia, conforme a Elisângela colocou para vocês. Vamos fechar com muita energia, com muita energia. Eu quero muitos corações, muita energia positiva. Quero que você comente, que você compartilhe, que às vezes a gente aconselha, né, amigo, como amigos, né? Muitas vezes nós damos conselhos para as pessoas.
E o conselho, ele não serve por quê? Porque o conselho, ele vem a partir do meu ponto de vista. Agora, quando a gente consegue entregar um conhecimento sistêmico, quando a gente consegue expandir a consciência, talvez o nosso amigo, o nosso, né, possa olhar de uma nova forma para o relacionamento deles. Mande para o seu companheiro. Te desafio. Você consegue mandar para o seu companheiro essa live? Manda para o seu companheiro essa live. Vamos fazer diferente. Vamos nos amar cada vez mais. O seu amor pode dar certo. E é tão bom, sabe, gente? É tão bom quando a gente pode dar certo com o nosso companheiro atual. Como seria, né? Como seria leve, como seria divertido, como pode ser diferente. Então, todos os amores podem dar certo. É uma questão de realmente a gente olhar para todas essas questões. E lembre-se, somente o imperfeito pode ser amado. E o seu companheiro é imperfeito, e você é imperfeita, e eu sou imperfeito, e todos nós somos imperfeitos, né? Então, só entregue o seu melhor. E dentro do seu melhor vai ter um monte de imperfeições, tá? Nossa live já tá caindo, mas eu quero ficar com vocês até o final, porque eu tava morrendo de saudade, morrendo de saudade, morrendo de saudade. Então, muito bom ter vocês aqui. Muito coração, muita energia. Amanhã eu espero vocês. 6 e 6, gente, com muita gratidão. Eu encerro agora.